Atenção ouvinte e web ouvinte. Toda quarta-feira às 18 horas. Na TV Web Litoral. Conexão com 87 FM Litoral Maracajaú. Política em pauta. Com o jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Política em pauta. Agora em novo horário. Toda quarta-feira a partir das 18 horas. Participação pelo WhatsApp 99802-4222. Participação 99802-4222. Atenção ouvinte e web ouvinte. A partir de agora, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta. Apresentação jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Política em Pauta. 3 minutos em Ceará-Mirim, estamos iniciando mais uma edição do programa Política em Pauta, direto aqui da TV Web Litoral em Ceará-Mirim, em conexão com 87,9 FM Litoral Maracajaú. Boa noite a todos e todas, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fazemos sempre aquele apelo no início do programa e no final, de que, se possível, você compartilhe o link do programa com os amigos de redes sociais, tá bom? A gente fica por demais agradecido. O programa de hoje a gente está aqui com nosso convidado, mais uma vez, Francisco Navegantes, que é diretor de operações do Detran Rio Grande do Norte. A gente vai bater um papo sobre o momento político que vive o país, o Estado e, claro, a sua leitura para 2024. Tudo isso com a participação de Nelson Câmara. Mas antes do em Ceará-Mirim, em conexão com... Mas antes do boa noite de Nelson de Navegantes, eu tenho aqui alguns registros para a gente fazer. Primeiro, olha, anota esse telefone que Irã Júnior vai botar aí na tela, que é o telefone da TV Web Litoral, que você pode ligar. Você pode deixar uma mensagem de áudio para a gente colocá-la nos nossos programas. Então você vai ligar para o 99802-4222. 99802, aqui está sem imagem. Ah, tá certo. 99802-4222. Ah, Irã, mas é só quando tiver ao vivo? Quando tiver ao vivo, ou se você tem uma denúncia, se você quer fazer um apelo, um pedido, uma crítica, um elogio, um aplauso, você liga para esse telefone que eu vou repetir. 99802-4222. E outra coisa, não tem esse negócio de escutar antes para depois botar não, viu? Aqui é democrático. Claro que todo mundo sabe que nós fazemos jornalismo com responsabilidade e quem participa dos nossos programas tem esse caráter, tem essa visão, tem essa noção da responsabilidade do jornalismo que a gente faz. Por isso que vocês, quando participam, sejam criticando ou não, sempre são razoáveis e são muitos colaborativos em relação a essa questão. De forma que, escuta aí para ver o que é que fulano está dizendo, para a gente botar, ver se bota aqui. Aqui não tem censura não, aqui é aberto, tá certo? Porque eu confio nas pessoas que querem e que têm responsabilidade, que querem ajudar, que querem participar, enfim, não é? Querem dar a sua contribuição. Então, 99802-4222. Pode mandar. Ah, Irã, e aí? Bom, segunda-feira nós vamos anunciar aqui, nós vamos ter um programa Sua Vez. Olha, a gente vai anunciar sábado e domingo. Mas aqui, como jornalista, não tem... Quem diz o quê, rapaz? Não tem segredo, né? Mas quando a pessoa pede off, aí a gente morre com isso, né? Não diz, respeita a fonte e tudo mais.
Mas o programa de segunda-feira, sua vez, vai ser muito interessante com o prefeito Júlio César. Vai ser com ele aqui segunda-feira, já estou avisando, daí nós vamos soltar o banner sábado e domingo, porque, olha, o sistema litoral de comunicação não é brincadeira não, vai dar um furo de reportagem que não é fácil. Vamos deixar para segunda-feira, senão eu vou terminar dizendo. Outra coisa, hoje é o dia do músico, Nelson Câmara. Pois é, eu quero só... Júnior, está sem imagem aqui assim mesmo? Aqui não está aparecendo a imagem aqui não. Está ligada, mas agora você desligou. Mas aqui está beleza, agora aqui não está. Então, dia do músico, eu quero fazer aqui uma saudação especial em memória, tá certo? Em nome desse cara, saudar todos os músicos que estão aí, os que já partiram para o outro plano. Em nome de Zé Gago. Alguém lembra de Zé Gago, rapaz? Pois é, saxofonista, não é? Tocava tenor como ninguém. Então, Zé Gago, pai de Lili. Então, em nome de Zé Gago, estou dizendo isso que é para a galera jovem, não é? Saber que a gente tinha esses instrumentistas aqui do passado. Show de bola. Então, parabéns a todos os músicos, ok? De Ceará Mirim em especial. Outra coisa que eu quero dizer aqui, dia 5 de dezembro, uma comissão de aposentados, professores e professoras, que são associados ao SINT, criou uma comissão. A gente já fez um encontro, né, outro dia ali no restaurante aqui de Ceará Mirim Brasas, e saiu uma ideia para a gente fazer um almoço de confraternização. Rapaz, está bombando esse almoço. Vai ser lá no SINT. A previsão era para X, por exemplo, jogos de mesa e cadeira. Meu amigo já aumentou, já duplicou. Por quê? Porque o primeiro que a gente fez foi muito legal. A gente fez uma divulgação espetacular e a galera está aderindo aí, aposentados e aposentadas. Vai ser muito legal. Não é porque eu disse já no grupo, na comissão, digo, a gente está fazendo essas confraternizações, mas a gente precisa também discutir outras coisas sobre Ceará Mirim, sobre o Estado, sobre o país. Aposentado, né? Eu pelo menos não deixei de trabalhar, deixei de dar aula, mas trabalhar todo dia eu trabalho e acordo cedo. Então os aposentados têm muito o que contribuir, experiência, né? E tal, a rodagem, a estrada que já passou. Então vai ser muito legal aí esse encontro dia 5 lá no SIM, tem piscina, vai ser com o Sigiac tocando, vai ser um negócio show de bola. Muito bem, dito isso, a gente tem um assunto aqui, mas é quando o navegante entrar no ar. Outra coisa, a equipe, Nelson, eu, Ira Júnior, Juliana, Leila e Jaqueline, né, vai entrar também nessa equipe que vai fazer a maior transmissão ao vivo da festa social da padroeira de Ceará Mirim. Então vocês vão assistir no nosso canal TV Web Litoral no YouTube, vai ser sensacional. Também vamos começar a divulgar isso, mas você já sabe, TV Web Litoral no YouTube, para você assistir, ok? Essa transmissão com qualidade. A gente vai ter um programa antes, vai bater um papo, não é? Com entrevistas, enfim, vai ser um negócio diferente. Com a 87 FM Litoral de Maracajá também transmitindo. Então você aguarde aí os nossos parceiros que estão investindo, que estão colaborando, certamente terão o seu retorno. Boa noite, Nelson. Boa noite, Irã, boa noite, navegante, Juninho, né? Que bom, mais uma noite. E hoje recebendo o colega, o companheiro navegante. Curtindo companheiro. Companheiro sim. Né? Verdade. E dizendo a vocês que o que Irã já estava dizendo aqui, falando a respeito do evento que vai acontecer, da nossa transmissão, estamos fazendo o melhor possível para que a coisa dê certo, né? Que vai dar, com certeza absoluta. O nosso departamento comercial está aí esperando
por você que quer divulgar a sua loja, né, a sua logo, os seus produtos. Você não vai divulgar para 100 pessoas, você vai divulgar para centenas de milhares de pessoas, né? A gente vai estar trabalhando com imagens não só para Ceará-Mirim, mas para o mundo inteiro. Então, a gente vai fazer um negócio, se Deus quiser, muito bom, muito bonito, né? E também, Irã, dizendo a você que a questão dos aposentados, esse encontro de aposentado, eu digo o seguinte: eu nem queria me aposentar, mas agora eu vou ter que ir mesmo para me aposentar, e eu acho que agora é que eu estou ativo, né? Quando a gente se aposenta, a gente fica mais ativo ainda, porque agora a gente tem que estar com os dois olhos abertos, mais alguma coisa, senão passa e a gente não vê. Então, tudo bem, tudo bom, tudo na medida, e o resto agora é só alegria. Vamos bater um papo com o Navegante, né? Navegante, vamos trazer política para cá já, né, Irã? Muito bem. Antes de Navegante trazer o boa noite, deixa eu cumprimentar aqui Tânia Bandeira. Um abraço, Tânia, um abraço, Wilson, na família toda. Carlão já entrou aqui, né, no começo. Valeu, Carlão, um abraço. Obrigado aí pela audiência. Navegantes, a gente traz Navegantes aqui, ele que está nessa função, não é, de coordenador de operações do Detran, do Rio Grande do Norte. Tem uma leitura sempre muito afinada, muito apurada, e tem ponto de vista, né? Conhece, né, transita bem no meio político e tem muita coisa para contribuir com todos nós, tá certo? Principalmente com os web ouvintes. Boa noite, navegantes. Boa noite, Irã. Boa noite, Irã. Boa noite, Nelson. Nosso amigo Irã Júnior ali na técnica. Boa noite a todo o povo de Ceará-Mirim, especialmente ao Porto de Matas, Pedregulho, Mineiro, Santa Rita, aquela região que eu moro. E estamos aqui para ajudar nesse debate, né, para compreender algumas questões e a gente tentar entender, após compreender, o porquê de algumas coisas, né? Navegador, eu queria começar assim a nível bate-papo, né? Eu queria que você, pela primeira vez numa série histórica, Navegante, de vários governos, antes de completar um ano, o presidente tem, numa pesquisa, o índice de reprovação maior do que aprovação, embora que o pessoal continue. A que você atribui isso, né? O governo do presidente Lula, né, ter nessa pesquisa que foi divulgada agora da Atlas Intel, ser maior do que o índice de positivo. Qual é a avaliação? Qual é a tua leitura? O que está havendo nessa questão, Navegante? Veja só, Nel, desculpa, Irã. Eu penso que primeiro é importante a gente compreender que estamos vendo num momento no mundo uma situação de notícias falsas, que em inglês, né, é fake news, que prejudicam muito a qualidade das informações. Diante disso, apesar do governo Lula estar fazendo muito e modificando a vida do povo, isso a gente está sentindo na pele, eu estou muito feliz porque de frente ao Detran, onde eu trabalho, tem um posto de gasolina. Eu vou citar isso porque, pelo que eu avaliei a nível de estado, e especialmente aqui da Grande Natal, é o que vende mais barato. A gasolina lá está 5,17 e o álcool está 3,67. Então nós voltamos ao tempo praticamente de Dilma, né? Então esse compromisso já foi cumprido. O que falta, a meu ver, ao governo? Divulgar isso com mais qualidade, para que o povo diga, mudou. Eu me lembro que antes do governo Lula, a gente vai ao supermercado e aí a gente ia, e o preço do óleo de cozinha, o óleo para frituras, ele estava R$12, chegando a 13. Hoje está 5,60. Então, o programa Desenrola Brasil está colocando muita gente de novo na ativa para pegar empréstimo, Nelson, para voltar a consumir produtos como empréstimo e também produtos de compra, enfim. O Bolsa Família, a média do Bolsa Família, Irã, é de R$700. Então, eu penso que o que há na minha opinião, é uma melhoria na comunicação social do governo, para que chegue ao povo, principalmente o povo mais pobre,
porque tem menos acesso às vezes às coisas, apesar da internet estar em voga hoje, mas o celular está sendo mal usado para o povo jogar ou ver besterol, com todo respeito a quem não faz, e também as pessoas, além dos que são do PT, e também do PT, da Federação Brasil da Esperança, dos partidos aliados, façam defesa real do governo. Porque senão fica esse disse-me-disse e as pessoas estão indo na onda da oposição, que não fez muita coisa pelo Brasil. Eu digo muita coisa porque todo governo fala alguma coisa, né, de bom. O governo Bolsonaro fez umas coisas ruins, mas a oposição não fez muita coisa pelo Brasil, e a gente está caindo nessa. E para finalizar a resposta à sua pergunta, talvez a população não esteja tão satisfeita com o acesso do Centrão ao governo. Talvez tenha causado um impacto negativo. Penso isso. Por fim, a Atlas, o Instituto Atlas, ele é expert em criar, né, coisas, mas está lá os dados. Mas, Irã... Nelson, a tua leitura sobre esses dados aí? É o seguinte, eu acabei de receber, porque eu recebi aqui da Atlas agora, eu recebi a própria pesquisa, eu não entendi ainda, era isso que eu estava querendo entender quando você falou agora, porque eu recebi aqui aí pesquisa de opinião Brasil 2023, Atlas, que foi divulgada agora. Mas está aqui, ó. Você aprova, desaprova, eu estou começando a preencher agora, como é que o resultado já está. Você tem uma imagem positiva e negativa desse líder, que é Arthur Lira. Tá indo agora, tá vendo? Pois é. Então veja que ela parece que é muito direcionada, né? Você passou, eu vi dois nomes que são do centro-direita. Não, aqui se você for olhar, aqui, Irã, você vai ver que aqui está dizendo o seguinte, ó, você tem uma imagem positiva ou negativa desse líder. Arthur Lira, Ciro Gomes, Eduardo Leite, Fernando Haddad, Flávio Dino, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Marina Silva, Lula, Rodrigo Pacheco, Romeu Zema, Rui Costa e por aí vai. Lá na frente aí você aprova ou desaprova o desempenho do governo do Estado? Aí eu boto. Do governo do Estado? Nosso, sim. Né? Aí qual o posicionamento ideológico? Você é centro-esquerda, esquerda, direita? Qual o seu partido? Quer dizer, é uma pesquisa que eu estou preenchendo agora. Como é que o resultado já saiu? Não. Veja só, me permita. Você recebeu. Quantas pessoas no Brasil não receberam? E nem esquece deixa. Então tem todo esse contexto. Vamos fazer aqui. Então deixa eu ler aqui tudo que tem, que é para a gente entender que essa pesquisa ela é feita com a seguinte metodologia. Sim. Bom, há pouco mais de um mês, para completar um ano à frente da presidência da República, Lula vê pela primeira vez o governo ser desaprovado pela maioria da população. É o que mostra a pesquisa divulgada pela Atlas Intel ontem, 21. A gestão petista é considerada ruim ou péssima por 45,1%. Outros 42,7% veem o governo como ótimo ou bom. É uma diferença aí. Agora, ela diz aqui o seguinte, para a gente entender, né? Na série histórica, eu já disse isso aqui, também foi menor a terceira gestão de Lula. A desaprovação do governo é mais na frente. Quanto ao desempenho exclusivo, aí é onde eu acho o seguinte, quanto ao desempenho exclusivo do Lula, a desaprovação é de 47,3%, ante 49,6%, caiu também um pouco. Agora, deixa eu dizer aqui, ela faz isso, Nelson, ele diz aqui que é regionalmente, enfim, ele faz pela internet, o que você está vendo aí e respondendo. Mas vamos ver. Eu quero pegar um gancho do que Navegante disse, porque duas coisas me chamou a atenção, Navegante, na sua leitura. Primeiro, a comunicação. Eu estou achando muito fraca, para ser mais sincero, a comunicação do governo Lula. Rapaz, é umas propagandas que não atrai a gente na TV, ouvir no rádio. Eu escuto, claro, eu presto atenção, mas eu acho que está passando despercebida ao povo. Perfeito. E aí, olha, ele constata lá 5,17. Eu constato aqui 5,22 combustível, gasolina. A gente realmente sente isso, né? Mas, em razão, talvez, Navegante, aí eu gostaria de um comentário seu. Não é, do país ter saído dividido, será que a oposição ainda continua, ou está mais eficiente que o governo? Aí eu já completo uma outra questão. Quando você falou de defesa do governo, como pode ser em defesa do governo? Os partidos que estão no governo, por exemplo, ontem numa votação
para um calendário especial da votação da PEC, da questão do Supremo. Aí os caras dizem, não, o governo se esquivou inteligentemente, com o Jacques Wagner, né? Pô, o governo vai liberar e tal. Como é que pode? Os partidos que estão lá, até na federação, não liberam, não assumem. Você não acha que isso prejudica? Não está ruim, não, isso também? Veja só, você foi muito feliz novamente quando você faz essa avaliação quando você reforça a avaliação em relação à comunicação social do governo. Precisa melhorar muito. Nós não podemos esquecer que a maioria das pessoas que empreendem no Brasil, não vou dizer a maioria, mas boa parte, votaram em Bolsonaro. E muitos estão insatisfeitos porque o povo voltou a ter ascensão, ter salários melhores, ter mais qualidade de vida e ter mais liberdade. Em relação à oposição estar forte e conseguindo pautar o Estado ainda, é real. É real, porque infelizmente os nossos combatentes nas casas legislativas, inclusive vereadores, deputados, enfim, os nossos combatentes, militantes sociais da MST e Companhia Limitada, não estão indo para a rua fazer o debate. Mas não é para a rua no sentido de ocupar as ruas, não. É para a rua das redes sociais. É para a rua das rádios. É para a rua dos vídeos. Para fazer defesa. Ora, agora mesmo o governo Júlio recebeu umas máquinas, não foi? Foi liberado por qual governo mesmo? O governo Lula. Ah, mas o recurso... Sim, mas foi liberado pelo governo Lula. Ele poderia dizer que não liberava. E a gente não disse nada sobre isso. Quantos beneficiários e beneficiárias aumentaram no Bolsa Família? Nós não temos feito esse debate. Então, é preciso que se tome esse rumo. E aí, em relação ao parlamento, a nível federal, eu estou doido para ver quando é que vai haver esse congraçamento, essa integração dos partidos da base do governo Lula hoje para fazer defesa do governo. Porque até agora... Agora, tem um detalhe, navegante Nelson. Eu ouvi o ministro Haddad e ele diz o seguinte, navegantes, que os projetos macro do governo, principalmente no que tange a questão da reforma tributária e tal, estão passando. Embora a duras penas não interessa, mas está evoluindo, porque não é fácil, rapaz. Uma coisa ou outra, o governo pode até perder, como esse negócio, que não é perder, libera, porque sabe que não vai enfrentar uma onda dessa e vai começar, eu acho que votar amanhã isso, né, esse calendário especial, e eu acho justo. Olha, eu não sou, eu já fui mais admirador de Magno Malta, né, porque às vezes ele extravasa muito, eu sou mais ou menos, eu era aquele estilo, viu, quando eu era mais novo. Magno Malta. Hoje a gente... Mas ele diz uma verdade, não sabe? Não pode ter medo, gente, de falar. O mandato é o povo que mandou você falar. Lógico. E aí, o senador da República fica com medo de falar. Não. E olha, eu acho muito justo, tá vendo? Queria ter sua opinião e a de Nelson. Porra, como é que um ministro, numa decisão monocrática, rapaz, toma... E não vai para o colegiado decidir. É brincadeira isso. O cara numa canetada só bota para lascar num. Entendeu? E aí? Você acha que é certo isso, navegante? Não, eu penso ou o colegiado tem que ratificar ou retificar? Eu sou um defensor intransigente da justiça. Ponto. Claro. Porém, a gente não pode deixar que, como em outros setores da sociedade, há equívocos. Por exemplo, eu quero dar aqui um depoimento pessoal. Eu estou com um processo que já foi julgado. Eu já ganhei a causa e fazem quase 4 anos que eu não recebi. Não tem condições. Então, a justiça precisa ser mais célere, é uma coisa fora do comum, onde um juiz passa 3 meses para dar um despacho. Não tem. Em relação às decisões monocráticas, eu penso que, na maioria dos casos, é um absurdo. Por exemplo, acho que foi André um dos ministros que foram indicados por Bolsonaro. André alguma coisa. André Mendonça, ele derrubou um processo que tinha uma investigação contra o Bolsonaro. Sozinho. Então, isso precisa ser ajustado. Eu penso que o Congresso está correto em fazer esse ajuste. E, pelo que eu vi do projeto, não está nem do tanto ao mar, nem tanto... Isso. Está lá no meio, né? Então, é uma coisa equilibrada. E é a função do Senado fazer isso. E aí, Nelson? E aí eu vejo o seguinte, Irã, uma lei que é feita pelo Congresso Nacional, que é aprovada,
por tantos e tantos senadores e deputados, aí vem um ministro só e com a canetada derruba. Quer dizer, eu acho errado. E é como outros senadores, a maioria, ninguém aqui é contra mim, só o Magno Não, Malta, jamais. Continua, inclusive, solicitou o impeachment de novo de Alexandre de Moraes. briga Porque se pessoal. torna uma coisa doido. pessoal, né? E não é por aí. Não... Muito bem, eu acho que esse é o tipo de comunicação, gente, tipo de programa que a gente está aqui para você tirar suas dúvidas, né? E, enfim, você ter a sua opinião, escreve aí para a gente ler, que já quero agradecer aqui a Marco Silvério, lá de Olinda, direto de Olinda. Navegante está dizendo, boa noite, Irã, você está entrevistando minha versão masculina, exatamente. Valeu, Navegantes, que é a esposa de Marcos. João Fernandes, vamos trazer João Fernandes aqui. Chama Sérgio Moro, que o julgamento sai rapidinho, dá uma risada, Marcos Silvério. Muito bem. Agora eu já gostaria de, se tiver mais alguma questão a nível nacional, a gente vai trazendo depois. Tranquilo. Navegantes, o Rio Grande do Norte, hoje saiu na imprensa nacional que vários estados do sul do país, inclusive São Paulo, aumentando de 17, parece 17,5 para 19, uma coisa desse jeito, o ICMS, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, todos os estados. Mas aqui no Rio Grande do Norte, a Assembleia vai votar uma proposta do governo, um projeto de lei, para apenas permanecer para o ano de 2024 o ICMS em 20%. Rapaz, o céu caiu um pedaço para um lado, caiu para o outro, e os prefeitos, a federação dos prefeitos, né, dos municípios, eu ouvi uma entrevista, acho que é Luciano, o presidente né, do Lagoa Danto, né, cara altamente preparado, sim, não é, defender. E outra coisa, escutei mais em Ana Ruth, né? Eu digo mais em Ana Ruth, porque Ana Ruth tem sempre uma questão, sim, né, do outro lado e tal. E aí, Navegantes, na comissão hoje, né, de Finanças da Assembleia, presidida por Coronel Azevedo, não é, ele apresentou o relatório e foi aprovado a não permanência do ICMS em 20%. E aí todos os outros estados, porque eles usaram o ano passado, porque os estados da Paraíba, do Ceará, agora essa narrativa foi por terra, ninguém diz mais isso, a oposição. E aí, por que você acha isso? Como é que você vê essa questão da Assembleia da gente aqui com essa querela? Veja, Irã, eu penso que, veja só, eu tenho até dito a algumas pessoas nessa que eu não estou me reconhecendo muito, né? Porque eu mudei demais nesses 10 anos. Rapaz, eu vim navegando diferente da Vale Mar. Então a gente está mais sereno, mais racional, graças a Deus, isso é bom. É bom. Inclusive na política. Então eu penso que o que está faltando na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em relação à parte da oposição, não é toda, é serenidade, é racionalidade. Vamos lá. Praticamente todos os estados do Nordeste já aprovaram o aumento do ICMS. E não aprovaram agora, não. Eles aprovaram, sabe quando? Em janeiro deste ano. Está aqui, isso é uma matéria, eu vou dar aqui do IOB, enfim, é um site, que diz o seguinte: Alagoas aumentou 17 para 19, 12% como é aqui. Bahia, 18 para 19. Maranhão, 18 para 20. Piauí, 18 para 21. Para 21. Piauí. Sergipe, 18 para 22. Aí os outros, o estado, Tocantins, 18 para 20. Roraima, 17. Enfim, aqui, nesse processo de discussão do ICMS, a manutenção no caso, não tem a questão de ideologia política partidária, não, nem de bandeira. Aqui é uma questão estrutural do ponto de vista financeiro, orçamentário fiscal, e financeiro do Estado. Fiscal, Não há o que discutir, está aqui, não é só o governo do PT que está fazendo, o governo de fato está fazendo. São todos os estados do Brasil. Por quê? Porque isso vai fazer com que os estados, quando for aprovada a reforma tributária, eles recebam mais recursos. Receba uma pontinha maior. E se deixar do jeito que está, vai receber menor e vai reclamar. Isso. E além disso, tem que recompor as perdas das isenções descabidas feitas por Bolsonaro em 2012 para tentar ganhar a eleição. Esse é o debate. Então, a oposição perdeu esse debate, porque na Comissão de Constituição e Justiça foi aprovada, onde o governo tem maioria, e nessa Comissão de Fiscalização o governo tem minoria, foi por isso que perdeu.
Mas a gente acredita que no plenário haverá um consenso, uma racionalidade para que se aprove e se mantenha os 20%. Se Nelson topar, a gente vai para a Assembleia para fazer ao vivo. E nós vai. TV Web Litoral. Nós já está topado. Agora nós já estamos pagando os 20%. Eu só digo o seguinte, sabe? Não feito isso, não aprovado, lá na frente, quando o servidor tiver sem um salário dele, quando a educação tiver sem uma boa educação, a saúde tiver aí com uma pontinha danificada, aí os deputados vão reclamar, sem razão, porque sem dinheiro o Estado não tem como. É a mesma coisa, o município, Júlio não pode fazer nada se não tiver dinheiro. Lógico. Então, ou ele vai ter que ter aqui também o ICM nesse valor, para que ele possa ter mais caixa, ou então essa história dele pagar antecipado de servidor se acaba. Todos os prefeitos. Todos os prefeitos do Brasil inteiro, não é só Ceará-Mirim, não. Você acha que os deputados vão atender à pressão dos prefeitos? Porque quem está na ponta e quem precisa do recurso não é o deputado, não. São os prefeitos para atender o básico do básico aí, Navegantes. Os deputados também precisam, porque se não tiver uma arrecadação permanentemente boa, não tem como passar o 12º da Assembleia. Todo mundo precisa, Irã. Todo mundo precisa. E as prefeituras estão precisando muito, até porque, diante do pagamento, né, da Receita Federal, do Imposto de Renda, a restituição do Imposto de Renda, que é um período de 2, 3 meses, 4 meses, aliás, o repasse do FPE e do FPM está vindo a menos, porque é natural no período. Então, com essa melhoria, com essa manutenção do ICMS a 20%, a estruturação fiscal, contábil, a estruturação orçamentária e financeira dos municípios e do Estado deverá ficar permanente. E as coisas começam a voltar ao normal. Agora, é muito complexo esse debate. Alguns deputados estão extravasando. Eu ouvi um debate hoje em relação a Coronel Azevedo. A forma como ele tratou a deputada do PT, Isolda, foi extremamente descabida, ofensiva, agressiva e não merecia aquilo. Mas é o jeito dele. Então, ele não muda, é aquilo mesmo. Pediu, como ele é o presidente da mesa, pediu para bloquear o microfone. É absurdo. É absurdo. Então, esse debate tem que ser de forma racional. Olha, a gente vai falar de política sobre Ceará-Mirim, mas antes eu queria fazer um teste aqui. Marcos Silvério, você que está em Olinda, vamos fazer um teste aí, Marcos. Liga aí manda uma mensagem de áudio aí para a gente testar aqui, Marcos. 99802-4222. Grava, veja se você grava qualquer coisa aí, para a gente colocar aqui, por gentileza. Veja você que é um cara aposentado da Petrobras, não é? Acho que você não trocou Ceará-Mirim por Olinda, mas é a sua segunda terra aí. Vê se você, se puder, Marcos, faça essa gentileza para a gente testar. João Fernandes, se quiser participar, também dá uma opinião aí, viu, João? Do mesmo jeito, qualquer pessoa que estiver aí ao vivo pode gravar, não é? Manda para esse número aí, ó, 99802-4222, para a gente fazer um teste aqui, tá certo? Navegantes, com essa, João Fernando, eu acho que vai fazer aí Agora, João, eu gostaria muito de você aqui, quero você aqui, né? E faça um áudio aí de 1 minuto, né? Porque 1 minuto você sintetiza, vê um assunto aí, manda ver aqui, dentro desse tema que a gente está falando, ou outro tema que você queira, por gentileza aí. Um abraço aí, João Fernando. Vamos testar já, né? Como é que está o sistema aí? Ceará-Mirim. Sim. Como é que vai ser 2024? Você acha que com esse reflexo será que aqui vai ter força o PT para mostrar o que você disse aqui? E, aliás, de forma pertinente, esse baixo custo das coisas e tal. A galera não está... Toda semana era uma tensão no país, né? Puta merda, vai subir de novo, vai, bota ali 10 conto a mais. Olha, era uma coisa terrível. Esse clima melhorou. O PT de Ceará-Mirim, como é que tá? Vai se comunicar bem? Vai melhorar a comunicação? O que é que vocês estão discutindo, né? Debatendo para 2024? O PT tem discutido, né, o fortalecimento do grupo, né, do partido para 2024 em todo o estado, e aqui em Ceará-Mirim não seria diferente. Então, a gente precisa, inclusive, eu tenho dito que a gente precisa debater a cidade. Eu penso, toda vez que eu venho aqui, eu coloco o que eu penso sobre Ceará-Mirim e como é que as coisas deveriam acontecer em algumas áreas, né? Por exemplo, eu defendo que a gente tenha um aplicativo de celular para marcação de exames e consultas, para a pessoa não estar em fila de madrugada,
tá certo? Eu penso que a gente precisa ter um centro de referência de saúde da mulher, né? Eu penso que a gente precisa ter um projeto amplo na área de agricultura familiar de cunho agroecológico, que é a produção de alimentos sem veneno. Enfim, então o PT precisa voltar-se para debater esse dado, para debater as questões e enaltecer mais ainda o governo Lula, né? O governo Fátima, porque o governo Fátima tem alguns desafios, mas tem muitos avanços que a gente já resolveu. Por exemplo, nós construímos o Hospital da Mulher em Mossoró. Nós estamos melhorando muito o sistema de segurança pública no Rio Grande do Norte. Agora mesmo foi entregue 400 viaturas novas, então é preciso que a gente mais um helicóptero. Isso. Mais um. Temos 2 helicópteros. Aeronave, né? São 2 agora. Fardamento, etc. Então, nós precisamos debater isso e pensar Ceará-Mirim do ponto de vista estrutural para 2024. Como é que vai ser isso? É preciso que a gente tenha uma quantidade adequada e qualificada de companheiros e companheiras para ir para o debate no que diz respeito à Câmara Municipal. E a gente pensa como é que vai ser a questão da majoritária de 2024. Você está encontrando clima, terreno fértil para essa discussão no partido? A gente tem debatido bastante, a gente tem participado. Agora, o PT tirou um encaminhamento de que tem um lançamento de uma candidatura, né? Que aí... Você acha que foi um equívoco com esse? Porque o PT normalmente faz isso no ano eleitoral, são alguns nomes e tal, e não fecha isso logo. Você acha que isso prejudicou um pouco as articulações, Navegante? Na verdade, eu penso que o PT precisa articular, independente disso. O PT é qualquer partido. Eu fico assustado, e como aqui em outras cidades que eu tenho visitado, a oposição não tem dialogado com a oposição, por exemplo. E a situação vai dialogando, se fortalecendo. Isso. Então, trazendo de volta o PT, eu penso que o PT precisa pensar de forma racional, sensata, o que é melhor para o partido em 2024. Uma candidatura que é legítima, tá certo? Tem um grupo no PT que não concorda, outros já concordam. E o PT é assim, extremamente democrático. Uma candidatura majoritária, por exemplo, neste momento, é bom para o PT? Nesta conjuntura em que a gente não consegue nem discutir a cidade, nem apresentar os nossos pré-candidatos, como é que a gente vai fazer isso? Ou seria melhor a gente pensar em formar uma aliança que a gente pudesse eleger vereadores e vereadoras, pela primeira vez em Ceará-Mirim? Então é preciso dialogar isso. Eu acho que essa é mais racional. Eu defendo isto. Eu acho que essa é mais racional. Ô, navegante, Nelson, o web ouvinte deve estar se perguntando, porra, PT, o partido do presidente da República, da governadora do estado, pensar só nisso, não é modesto não demais isso? Pelo menos uma indicação de vice, não é atrair mais alguém até março, abril, que é quando termina esse prazo e tal. Aí não, mas aí, porque o PT tornou-se um partido igual aos outros, minha gente, não tem mais essa coisa, né? Embora que tenha uma prática de discussão, de debate, não é, interna corpore e tudo mais, mas não era hora de buscar, tentar isso e indicar o vice, porra, o partido do presidente da República, da governadora do estado, não é? Um apoio desses dois governos não seria interessante. Mas Irã, me permita, eu vou dizer para você, eu acho, do meu ponto, é uma opinião minha. Tranquilo. Enquanto o PT, Ceará-Mirim, tiver à frente um presidente que não é político, ele não sai do canto, não. Porque Bruno, eu gosto de Bruno. Mas Bruno não é político. Um excelente sindicalista. Ele é sindicalista. Quer dizer, um cara sindicalista como Bruno ele não é um cara fácil de negociação. Ele não abre as portas. Se depender dele, ele nunca vai abrir as portas para uma eventual apoio junto à candidatura do candidato indicado pelo prefeito ou de outro. Não, eu acho que Bruno, eu discordo um pouco de você, ele é um grande negociador. Vai para a prefeitura, eu conheço o Bruno de perto, negociar, vai para o governo do sindicalista. Estado, vem para Ceará-Mirim. Sindicalista, ele é ótimo sindicalista. Político não. Coisa, né? Político ele não é. Isso aí eu digo a você, eu conheço Bruno de perto. Eu sei como é que Bruno é. Inclusive, conviver a gente, até agora nessa questão da eleição para sindicato, né? Ele sabe. Então não precisa falar muito. Então, Bruno, ele não é político. Qual é a tese que Navegante defende? É de uma oposição? O que você acha melhor para o partido, né? Só pegando esse gancho aqui de Nelson, Irã, mas na verdade não é questão só do Bruno, Nelson. O PT em si tem uma direção que precisa dialogar mais e precisa construir mais. Justamente, as possibilidades. Todos. O que um grupo defende? Um grupo do PT defende que a gente
tenha candidaturas na proporcional junto com a federação é PT, PCdoB e PV, e a gente dialoga com os grupos que estão postos, como Peixoto é pré-candidato, Gilmar é pré-candidato, Antônio Henrique é pré-candidato, Marcílio é pré-candidato, como é que a gente se conforma em relação a discutir vice e fortalecer o partido para eleger, realmente. Porque não adianta, eu me lembro muito, você se lembra disso, de 2008. Peixoto queria que o PT indicasse o vice e garantia um vereador. Foi Sheila, né? E o PT, de forma democrática, eu não fui contra, mas depois fui para a campanha, porque eu sou assim, sou de grupo, o PT decidiu que iria com Sheila. Gosto muito de Sheila, ela sabe do quanto ela sofreu e só teve 500 votos no universo de 46 mil eleitores. Terrível. Eu fui o candidato mais votado e a gente não alcançou o coeficiente para vereador. De que adiantou? E quando a gente olha o histórico, o PT, quando ele faz aliança, pelo menos a nível de Ceará, em outros lugares, ele cresce mais. Né? Lógico que tem algumas cidades que você tem um potencial eleitoral estratégico, porque nós não construímos isso. É verdade. Se nós tivéssemos construído o nome há 2, 3 anos atrás, era outro debate. O nosso problema é esse. Eu já fiz essa pergunta, eu acho que é você, já fiz a outros que vieram aqui, vou repetir. Você atribui isso a quê? Será que ainda está muito enraizado a questão, digamos, a condição sociológica do povo de Ceará-Mirim, em não aceitar ainda tanto? Porque não é possível. O partido 3 vezes presidente da República, governo do Estado 2 vezes. A gente vê a organização do partido nos estados. Mas, Irã, é justamente o que ele está dizendo. Irã, o que falta é justamente essa cultura política. Ninguém alerta, não, ninguém abre a cabeça para isso. Como ele está dizendo, tem que se ligar na questão agora majoritária e legislativo. Os caras não podem só pensar neles. Eles têm que pensar nesse conjunto de fazer alguma coisa. Pô, Lula teve mais de 30 mil votos. Fátima teve outra danação de votos. Como é que o PT não elege um vereador com 1.000 votos? É porque é o seguinte. Existe. Eu penso, e pode ser que eu esteja errado, mas pelo que eu avalio, não é só o PT, né, são a maioria dos partidos, que nós temos um problema grave no Brasil. É um momento muito ruim dessa última década, em que primeiro, hoje, se você conseguir encontrar uma associação que consiga fazer uma reunião, é difícil. Associação. Cooperativa, então, esse processo, ele veio para dentro dos partidos, que deixaram de fazer política de base. Ora, como é que eu quero ser votado se eu não vou nas comunidades discutir os problemas sociais? Ou só quero ir no período da eleição? Exatamente. Isso não é um problema do PT, é um problema da maioria dos partidos. Porque nós não temos os partidos. 99%. Então, aí o que acontece no final? Infelizmente, a compra de mandatos. Infelizmente. Então, nós temos que fazer política de base, nós temos que voltar às bases, nós temos que discutir a cidade. Por isso que eu digo, nós temos que discutir a cidade. Não adianta eu vir aqui, como candidato a prefeito, se eu fosse pré-candidato, e dizer, não, eu penso isso, espera aí. Mas você ouviu a população, se é isso mesmo? Quando eu chego aqui, né, e digo que eu defendo que tenha um aplicativo de celular para marcação de exames e consulta de Ceará-Mirim, é porque eu uso o SUS, eu vou lá no posto de matas marcar e eu vou de madrugada. Quando eu venho, às vezes, para Natal, eu passo em alguns lugares, como aqui em Ceará-Mirim, Nova Descoberta, etc., e vejo o povo na fila, Massaranduba, de madrugada, para pegar a ficha. Então isso tem que acabar. Então eu sinto isso, porque eu estou lá na base. Está vivenciando. Então, tem uma frase, eu acho que é de Dom Pedro Casadóliga, salvo engano, que diz o seguinte: a cabeça pensa, os pés pisam. Muito bem. A cabeça pensa, os pés pisam. Então, é preciso que os partidos, especialmente os de esquerda, voltem às bases. Aí a gente vai ter formação de bons líderes, que nós temos um vácuo de líderes no Brasil. Grande. Enorme, nós tivemos que puxar Lula 20 anos depois para ser candidato. Então, nós, inicialmente, a mesma coisa. Não desmerecendo, estou apenas comparando. Peixoto, a gente tem que resgatar ele, pode ser de novo. Mas assim, é isso, né? O navegante. Então, é preciso fazer esse debate, essa discussão de ir para as comunidades, de discutir com o povo, o que é que realmente o povo quer. Carlos Paiva, boa noite, forte abraço ao jornalista Iraí Nelson e ao amigo Francisco Navegante. Grande Carlos Paiva. João Fernandes, os informes que tenho até o momento, o PT só não faz aliança com o prefeito Júlio. Procede isso aí? João Fernando está dizendo. Tem essa discussão de uma parte do partido.
Tá certo? De uma parte. Você é de que parte? Eu sou da parte que a gente tem que dialogar com todo mundo e fazer aliança onde for possível vencer. Certo. Onde for possível vencer. E para mim é vitória a gente eleger um vereador de ter vice ou não. Mas preciso vencer. Aí a questão dele, que eu mudei bastante. A questão agora de Navegante é a seguinte, ele já viveu isso. Se tivesse dado o apoio, se tivesse deixado acontecer o que queria no passado, ele tinha sido vereador. Ele não foi por quê? Porque insistiram em botar uma pessoa para ser aqui e ele teve que ir para cá. Ele não teve como Peixoto chegar e lhe garantir. Então eu defendo isso, inclusive eu defendo que haja uma união, uma aliança de todo mundo possível, que for possível, que apoiaram o Fátima. A maioria, pelo menos, nem que se respeite. Que apoiaram o Fátima né? em Ceramirim. E isso está incluído o PSD do prefeito. Júlio, claro, está incluído Júlio. Porque, veja só, tanto no Brasil, como no Rio Grande do Norte, como no Ceramirim, nós temos que analisar quem faz pela cidade. Ou não é assim? Claro. Então, Peixoto fez muito e faz pela cidade de Ceramirim. Gilmar fez e faz para o Ceramirim. Marcílio fez e faz para o Ceramirim. Júlio fez e está fazendo para o Ceramirim. E Antônio Henrique faz para o Ceramirim. Quando ele articulou, por exemplo, emendas para o Ceramirim. Recursos para o Ceramirim. Então, todo mundo tem sua contribuição. Aí, pensando coletivamente, qual é a cidade que eu quero para a partir de 2025? Esse é o debate. Qual o Ceramirim que eu quero? Esse é o debate. Tá certo. Por isso que eu defendo que nós discutamos, conversamos, dialogamos com todos os grupos. Eu não vou porque eu não gosto. Beleza, fica aí, mas vai quem gosta. Quem gosta não, quem dialoga. Quem tem problema, quem não tem problema de dialogar. Eu defendo isso. Porém, como eu sou muito disciplinado, eu vou seguir a decisão da maioria. Sempre, eu sempre fui assim. Mesmo que a gente, desculpa a expressão que eu vou usar, a gente se estabaque, né? Mas eu sempre fui pela maioria. Mas eu defendo isso, não sou eu como outros companheiros. O Nelson, Navegantes, às vezes a gente tem coisas na política, viu, João Fernando? E os demais web ouvintes, muito interessante. Quero abraçar aqui o amigo que entrou agora, Walter Romero Júnior. Um abraço, Walter. Eu acho que Ceramirim vai viver uma eleição bastante interessante em 2024, viu, Nelson? Com todo respeito, né? Mas a situação é a seguinte, vai ter um candidato de situação, rapaz, eu quase que dizia aqui, né, mas segunda-feira o programa Sua Vez, com o prefeito Júlio, né, tem novidades aí. O governo, a situação, vai disputar com os seus ex-aliados. Todo mundo quase Você foi prefeito. Foi governo. Você foi prefeito. Hein? Você está sendo prefeito. Então, só que não esteve aliado de Júlio, até o momento, foi Peixoto e o PT. Aliás, o PT já esteve aliado de Júlio. Em 2012 e 2016. E as lideranças maiores estiveram com Júlio. É o vice-prefeito. No palanque aqui em Ceramirim. Gilmar já esteve. Inclusive, Baiá foi o Marcílio, todo mundo. Bom, eu ia chegar até me perguntar isso, né? Há pouco tempo um companheiro chegou e me perguntou se... Nelson, é verdade isso que o vice-prefeito na chapa que Júlio vai indicar, ou é Gilmar ou Marcílio? Eu disse, eu não sei. Eu não vou dizer uma coisa que eu não sei. Eu, sinceramente, eu não vi nem sei de onde veio essa conversa. Mas não, a gente está sabendo aqui que vai ser um dos dois que está sendo conversado. Eu disse, bem, eu não sei. Você acha que uma candidatura com o candidato de situação e a oposição diminuindo, indicando um candidato a vice, o clima em Ceramirim favoreceria a gestão futura? Sem dúvida alguma. Seria melhor o clima? Porque seria uma junção de forças, de deputados, senadores, junto com o governo Lula, o governo Fata, para atrair investimento para Ceramirim, porque Ceramirim precisa de investimentos. Zenaide tem feito um trabalho espetacular no Senado. Bacana. Tem mandado recursos à vontade. Está sendo agora construído um galpão que vai servir, inclusive, de qualificação para as pessoas que trabalham com costura. Emenda Zenaide. E hoje ela mandou mais um bocado. Então, João Maia agora está na base do governo Lula, pelo PP. João Maia pode ajudar a Ceramirim com mais ou menos como Fernando Peixoto. Ou não é? É sim. Então, é preciso unificar, porque quanto aquele velho ditado do sertão, né? Quanto mais cabra, mais cabrito. Na verdade, você está dizendo que tem que esquecer tudo, que todo mundo tem que... Não é bem assim. A gente tem que dialogar, construir um projeto que seja bom para todo mundo
no sentido de fortalecimento eleitoral e caminhar. Mas vai ter oposição? Acho que tem que ter oposição, tem que ter candidato de oposição. É normal que tenha. Agora, é preciso ver o que é bom para Ceará Mirim. E a oposição inteligente também governa, né, rapaz? Lógico. Pode ser também não pode ser xiita, assim, não é? extremo não pode. Eu acho que o governo federal e o governo do estado, nesse aspecto, navegando, está dando uma demonstração de capacidade. Só não entende, não sei quem não dialógica, né, com a galera da oposição, perfeito. Né, rapaz? Por isso que eu estou dizendo, inclusive, a nível de PT e em outros lugares, que o governo precisa ser ouvido. O PT estadual precisa ser ouvido. O PSD, os partidos que estão a nível estadual precisam ser ouvidos sobre Ceará Mirim. Ceará Mirim, todo mundo diz que em 2024 deverá ter 60 mil eleitores. E eleitores. Olha, é um marco, universo, né, eleitoral estratégico e importante da região metropolitana e do Rio Grande do Norte. E aí a gente vai ficar em que situação? É preciso debater. E detalhe, eu penso, aí é uma coisa, viu, Nelson, que finda que o pessoal não faz muito, mas eu penso que a oposição precisa chegar junto com emendas para Ceará Mirim, independente de quem seja o prefeito ou a prefeita. E aí você permite que... Porque fica ruim. Você, por exemplo, quando diz isso... A Júlia, algumas vezes aqui, já disse, né? O Júlio, quando foi à oposição, a Marconi, ele fez um bocado de coisa, não é verdade, navegantes? Cada um da sua contribuição. Um bocado dando a contribuição, Cada um da sua né? contribuição. Eu acho que é por aí. Eu penso que é isso. Não Agora eu já perguntei isso aqui a Renato, né? E pergunto a você. Por que vocês... Renato... Cheguei para Renato, se você chegasse para Fátima agora, governo, eu quero que você pedia para Ceará Mirim. Eu acho que Renato arrodeou, não foi, Nelson? Assim, tá? Foi. Mas diga uma coisa prática. Navegando, o que você, governadora, faça isso? Duas. Duas. A primeira, a reestruturação total das rodovias que cortam Ceará Mirim. A RN 160, de Matas até... Pronto. Coqueiros. Tem que pedir isso. Não, eu sou muito prático nesse negócio, porque eu estudo Ceará Mirim. Isso. Infelizmente ou infelizmente, eu sei a maioria das demandas que tem nas comunidades de assentamentos. A outra, a gente precisa urgentemente resolver o problema do Museu Nilo Pereira. Sim. Para mim são duas tá questões certo. estruturais simbólicas do ponto de vista. Porque, rapaz, veja só. Você sai do posto de saúde, é bem atendido, mas quando você pisa num buraco na rua, você fica chateado, não fica? Então, a situação das estradas hoje em Ceará Mirim, a governadora está tentando de toda forma, tomara que já chegue a ser recurso de quase R$500 milhões para isso ser resolvido, mas a situação das estradas não tão boa no Rio Grande do Norte. Então, Ceará Mirim precisa desse aporte em relação às estradas, precisa concluir o trecho que vai até Extremóis, que é da 37. Não é possível. Precisa recapear de Matas até Coqueiros, ou até talvez Caiana, tá certo? Recapear. Ou então refazer, mas precisa primeiro recapear. E precisa também dar uma melhorada nesse trecho, em alguns trechos aqui da RN 064, que é essa aqui que vai para Touros. Eu penso isso é questão estrutural, porque nós não aguentamos mais. Bom, quais outras coisas? Tem mais coisas. Nós precisamos investir na agricultura familiar em Ceará Mirim. A deputada Natália fez uma emenda que vai implantar aí uma agroindústria de beneficiamento de frutas. E aí, como é que está o escoamento disso? Onde é que tem a feira da agricultura familiar em Ceará Mirim? Precisa ter. Voltar a ter, porque na época que eu fui secretário nós tivemos. Voltar a ter. Do ponto de vista de turismo, nós precisamos que o governo venha e dê um aporte ao município em relação ao turismo, em relação à reestruturação de algumas áreas. Nós temos o caminho o roteiro dos engenhos. Então, é preciso debater a cidade, por isso que eu digo. Se você perguntar na área de saúde, eu penso que Ceará Mirim precisa, aí o prefeito Júlio precisa ver isso, salvo engano, Nelson, Ceará Mirim, no hospital de Ceará Mirim não tem uma UTI, né? Não. Tem SEMI, né? Sim, UTI, pois Ceará Mirim precisa ter uma UTI. Eu vi agora que em Natal, no Hospital dos Pescadores, são 10 UTIs. O nosso hospital aqui é um pouco maior, salvo engano. Então precisa ter um UTI. Nós precisamos ter um centro de referência de saúde. É uma coisa cara. Cara, mas é preciso. Precisa. É um investimento. Verdade. É um investimento que vai servir não só para Ceará Mirim, mas para a região inteira. Né? Perfeito. Nós precisamos ter um centro de referência em saúde infanto-juvenil. As crianças do Mato Grande, e não é só de Ceará Mirim, que abarca tudo isso, são mal atendidas nesse aspecto, infelizmente. Só tem atendimento da UBS e demais, e onde mais. Então, a questão das escolas é preciso reformar o CAIC, o Centro de Educação Otto de Brito Guerra, né? É preciso. Então, tudo isso é preciso que haja uma conjunção de forças, e, governadora, a gente precisa. Quero pegar uma palavra. E ela é muito sensível nisso. Que você disse agora,
para somar o que João Fernando está dizendo aqui. Renato falou aqui, Nelson, que teria que pedir, ele está lembrando aqui, que era duplicação da BR-406. E aí, a conjunção de forças, eu queria entender, porque, teve agora no Barreira Roxa uma reunião para discutir as emendas coletivas e tal, e ninguém se lembrou disso. Aí é de lascar, João Fernando. Porque não se debate a cidade. Aí eu, pessoalmente hoje, para mim, respeito a opinião em relação à BR-406, mas para mim o foco não é isto. Que aí é federal. É federal. É federal, não tem... É outro debate. É outra coisa. Eu falo em relação, você perguntou em relação ao governo do Estado, né? Exatamente. O foco são de estradas estaduais. Do Estado, claro. Recuperar e sinalizar. E a questão da BR-406 é um debate antigo. Deve estar na ordem do dia desse povo. Jean Paul Prats, quando era senador, fez uma emenda para recuperar isso. Eu lembro que na vinda da presidente Dilma aqui, lá no IFRN, Peixoto entregou. Foi um dos pedidos. Não é? Eu estava lá, a gente fez a transmissão. Boa lembrança. Aí até chegou uma comissão de vereadores, aí ao DENIT, aí prometeram fazer um tal do Cremera. Eu nunca esqueci esse nome. Achei tão bonito, porque Jácio é engenheiro, né? Irã, a gente conseguiu um Cremera. Eu disse, que porra é Cremera? Eu entendi, nunca mais discuti. É um acostamento do lado da principal, que facilita na subida os carros passarem, os carros pesados de lá, né? Cremera aquele pedaço. Então fazia em Massaranduba, fazia aqui nas Cacibas, facilitava pelo menos isso, para sair. Mas realmente a duplicação é imperativo, na verdade. Aí é preciso saber o seguinte, Nelson, você votou em quem para deputado federal? Irã, Navegantes, Irã Júnior. Rapaz, a gente precisa sentar aqui, independente das nossas divergências políticas locais, e pensar se era menino. Vamos aqui pensar juntos, vamos pedir. A gente vai junto. Eu vou junto no seu deputado e vice-versa, pedir isso aqui lá a eles. Se não fizer aí isso... juntava alguém que juntasse Itaipu, Macau, bababá... Mas isso aconteceu, Irã, no primeiro mandato de Vavaco, se eu não me engano, em 2002... Parece que foi. Eu participei de uma reunião no DER, juntamente com o Vava. E esses prefeitos dessa região todinha, e essa aqui é a famosa Estrada do Sol. Do Sol, não é nem do Sal, é do Sol. E aqui foi a maior... Se você tivesse lá, o maior projeto, a coisa mais linda do mundo é a duplicação dessa BR. Até hoje, está só lá no papel. Pois é. Mas é uma então falta alguém que lute permanentemente. Uma coisa também que eu penso ser estratégica que o governo do Estado pode fazer, a gente está nessa luta, inclusive, é a expansão do gasoduto até Seramirim, que ele passa bem pertinho aqui. Para ajudar no desenvolvimento da cidade, em relação ao abastecimento doméstico, dos postos de combustível para os carros, né? E das indústrias. Inclusive, já está sendo montado aí o centro, né? O centro empresarial. O polo empresarial vai para essa dele. Polo, ali já deveria ser. É uma coisa que vai acontecer. São questões estruturais, Irã, que ficam para o resto da vida e ajudam a cidade a crescer. Só para não fugir aqui, que eu estava estudando aqui naquela hora, até um pouco, peço até desculpa, mas era porque a pessoa estava me dizendo que os pensamentos de navegante, né, condiz com a realidade e tal, né, dizendo que você realmente está mais do que certo. E, por outro lado, seria bom que os seus companheiros tivessem o mesmo pensamento que você, para deixar com que o governo que está aí desse continuidade a um projeto de crescimento. É um negócio meio longo. Não, você pega esse gancho, você tudo bem, eu acho que... questão de aliança federal, estadual e nacional, nós temos que ter coerência. Veja só, como é que... Você ouviu o que Lula disse hoje? Ouviu o que Lula disse hoje? Lula disse hoje que, ele dizendo hoje, agora de tarde, olha, a minha política a partir de agora é democrática, eu tenho que conversar com o prefeito, seja ele de qualquer partido, eu tenho que conversar com o deputado, eu tenho que conversar com o senador. Acabou-se essa história de dizer, ou achar incrível porque Lula está... Não, eu vou conversar sim, com todos, independente de partido A, B ou C. Se votou, não em Lula, mas o crescimento do meu país depende dessa união. Foi ele dizendo eu hoje. Lembro a diferença que era quando eu estava apenas em Matas, no Conselho Comunitário de Matas, quando eu cheguei em 98, fui presidente 2 vezes. Quando eu saí para ser secretário, vice-presidente, depois presidente do FUMAC, que era um conselho que dava suporte a todas as comunidades e assentamentos, e quando eu estive na secretaria. E quando você executa política pública, você chega nas pessoas. Com certeza. E para você executar política pública, você tem que estar no governo. Então a gente vai ficar aqui, pera lá. Eu prefiro
lançar a candidatura por lançar, só para marcar passo, e ficar lá e ficar a oposição de faz de conta porque não faz. Porque fim daqui, olhar direitinho, não só aqui, mas na maioria dos municípios, tem disso. E o tempo passa, aí quando chega a campanha eu quero ser de novo, sem nem ter feito nada. É assim. Aí o tempo passa, você já está com o cabelo mais branco que eu, e a gente vai passando, e aí a gente olha para trás, a gente construiu o que mesmo? Nada. Coletivamente falando. Aí, quando eu olho para trás, graças a Deus, nossa história mostra o que a gente já fez. É isso. Você citou aqui a questão da feira da agricultura familiar que nós tínhamos na época do governo Peixoto, que eu era secretário. Entre outras muitas coisas. Nós colocamos água como presidente do conselho e a equipe que estava conosco em matas que não tinha água em matas. E ajudamos a colocar em outras comunidades e assentamentos. Então isso é concretitude. É mas feito, tem que ir para dentro. é feito, né? É feito. Mas tem que ir para dentro. É feito. Então, Tá penso isso. Por aí. Olha, a gente conversou com navegantes, muito bom. Estamos aqui já 19 horas e mais 2 minutos. Nelson vai trazer as considerações finais. Pois é, passa rápido, depois navegantes, mas foi muito bom. E uma das coisas que a gente conversou aqui, que navegante tocou, eu vou voltar essa pauta no sistema litoral de comunicação, que é a questão da restauração da Casa Grande do Guaporé. Não pode, eu divulguei em primeira mão a maquete, ao vivo. A coisa, rapaz, a coisa mais linda, para dar vida a Ceará Mirim, porque aquilo é a alma da gente. Porra, me dá uma tristeza, eu não gosto de falar não, porque às vezes eu me exalto, mas eu vou voltar, vou inclusive procurar, que não é mais crispiniano, né, um outro presidente da fundação, o Gilson, né? Vou lá procurá-lo para a gente ver como é que, né, porque a prefeitura mantém a mesma coisa, a palavra de dar uma contrapartida. Agora, olha, precisa voltar, a classe artística de novo, vamos se mobilizar, vamos para lá, dar um abraço, fazer um auê, fazer tudo que for possível. Não é possível que a gente perca também aquilo mais do que a gente já perdeu. Nelson, boa noite. Boa noite, Irã, e aos ouvintes do Sistema Litoral de Comunicação, e dizer a vocês que amanhã a gente está de volta às 19 horas, amanhã com Maria Helena. Especialmente amanhã. Especialmente, né? Maria Helena já vai passar um pouco para a gente do show que ela vai dar, que ela vai estar aí abrindo, fazendo a abertura do show da menina lá, do Calypso, Joelma, né? Joelma, a baixinha do cabelo. Já mudou, Maria Helena agora já está no primeiro dia. Maria Helena, olha, primeiro dia? Já está no primeiro dia. Mas, rapaz, que coisa boa. 28. Dia 28. Ela quem vai abrir. Que coisa boa. Então, pronto. Bem, Maria Helena vai estar aqui amanhã, vamos bater um papo com ela e também o pessoal que está aí para fazer a parte de transmissão junto conosco. E só lembrando que o nosso departamento comercial continua. Ligando para esse número aí também dá certo, Ira? 998024222 também pode ser? Para o setor comercial? Pode, né? Então pronto. Daí você que quer divulgar a sua marca e vender não só para Ceará Mirim, mas para o mundo, tá aí, né? Irã, me permite só rapidamente aqui, em nome dos músicos de Ceará Mirim, fica à vontade. Eu queria aqui homenagear Dedé Simeão, que é um espetáculo. Mestre Dedé. E Dedé Simeão. Eliel Silva. Certo? Em nome desse grupo, eu quero homenagear todos os músicos e músicas, né? Enfim, pessoas que fazem música em Ceará Mirim, viu? Muito bem, João Fernandes, boa discussão, abraço a todos, valeu. João Fernandes, navegante, 30 segundos. Não, eu quero agradecer, né? Estou sempre à disposição para debater Ceará Mirim. Eu penso que a gente não tem que parar de fulanizar a política, fulanizar o debate. A gente precisa pensar um debate qualificado sobre Ceará Mirim para poder depois pensar em candidaturas. E eu penso que nós não podemos deixar para depois o diálogo permanente com, como diz Lula, mesmo com os divergentes. Se Lula não tivesse buscado dialogar através de outras pessoas com Alckmin, eu não sei se ele teria esse direito. Isso. De fato, na relação aos autos. Então é preciso ter esse pensamento e repetir, lógico, com o devido cuidado, o que está sendo construído a nível nacional e estadual. Muito bem, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Peço mais uma vez que compartilhe o link do programa com as suas redes sociais. Muito obrigado. Valeu, navegante Nelson. Amanhã, como o Nelson já disse, estaremos aqui. E, olha, segunda-feira o prefeito Júlio estará aqui na bancada do programa Sua Vez. Muito
Muito obrigado a todos. Olha, amanhã, liga para esse telefone, rapaz. Tá aí, ó, 99802-4222. Pode mandar suas mensagens de áudio, que a gente verifica e bota aqui para ouvir. E se quiser colocar ao vivo no programa, melhor ainda. Um abraço, valeu, Irã Júnior. Até quarta-feira com mais um Política em Pauta. Acabamos de apresentar Política em Pauta, que voltará próxima semana. Até lá!